Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, sou o professor Emerson para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série, ok? Muito bem, primeiro vamos lembrar algumas coisas. Não esqueçam de acessar o Classroom. Se você não tem acesso ao Class, está vendo somente as aulas pela TV ou se não lá pelo YouTube, o que você deve fazer? Procurar as atividades lá na sua escola para que você possa entregar essas atividades. Se você tem acesso ao Classroom, não esqueça também de fazer a sua presença no Classroom, acessar o link do Classroom para você colocar a sua presença, ok? Vamos dar início à nossa aula de hoje, lembrando que nós vamos fazer o quê? Misturar arte com literatura. Afinal, literatura também é uma forma de arte. Então, hoje nós vamos pensar sobre um painel chamado Painel de São Vicente. Conhecer o autor Fernão Lopes, também um autor português, nós já falamos um pouquinho sobre os autores portugueses, e nós vamos redescobrir a fonética do português brasileiro. Por que redescobrir, professor? Porque vocês já viram tudo isso. Hoje a gente vai reforçar algumas coisas. Vamos começar com o nosso quiz. Quantas letras pronunciamos na palavra português? Olha só, a pergunta não é quantas letras tem a palavra, é quantas letras nós pronunciamos. Será que a gente pronuncia 10 letras, 9 letras, 8 letras ou 11 letras? Primeiro, vamos contar as letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 letras na palavra. Mas quantas delas nós pronunciamos? Pronunciamos somente 8 letras. Mas por que eu pronuncio só 8 letras? Porque a letra U, ela não é pronunciada. A gente não fala português, nós falamos português, ok? Para começar, olha lá, na oralidade é possível que na palavra português sejam produzidos os sons de 9 letras. Lembram, ó, nós temos 9 letras e pronunciamos somente 8. Mas eu estou dizendo para vocês que é possível que nós pronunciemos a palavra com 9 sons. Que nome esse fenômeno recebe e como seria a transcrição da palavra? O que vocês vão ter que fazer? Relembrar de umas aulas anteriores. Nós já falamos sobre isso quando eu incluo uma letra na minha pronúncia. Como é que isso chama? E como vai ficar essa transcrição? Vou dar um tempinho para você pesquisar aí no seu caderno ou mesmo puxar na sua memória e eu volto para a gente continuar.
Então, conseguiram lembrar como que nós fazemos isso? Qual é o nome que esse fenômeno recebe? Encontraram no caderno ou puxaram da memória? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, o fenômeno recebe o nome de ditongação. Nós já tivemos uma aula sobre isso, lembram? Ditongação. A transcrição seria português. Conhecem alguém que fala português? É muito comum no nosso dia a dia a gente acabar colocando essa letra que ali não existe. Acontece com outras palavras também. Por exemplo, três. A palavra três. Mas muita gente diz três. O número 10 é 10, mas algumas pessoas dizem 10. Colocam essa letrinha que ali não existe. Isso nós chamamos de ditongação, ok? Só para vocês não esquecerem. Façam essa anotação no caderno para que vocês sempre possam lembrar sobre isso. E para a gente começar a nossa aula de hoje, especificamente falando dessa arte, da pintura e da arte literária em si, eu trouxe para vocês os painéis de São Vicente de Fora. Olha só, por que são painéis? Percebem que eles estão divididos? Por isso que são chamados de painéis. Vou dar um tempinho para vocês analisarem todo esse painel, verificarem ali nessa pintura o que vocês conseguem reconhecer. Volto para a gente continuar a falar desse painel. Analisaram o painel? Gostaram do painel? Percebem que ali nós temos assim uma viagem realmente na história dentro deste painel. Os painéis de São Vicente de Fora tiveram sua autoria atribuída a uma pessoa chamada Nuno Gonçalves. As 6 pinturas, lembram que ela estava separada? Essas 6 pinturas retratam 58 pessoas. Dentre essas pessoas, algumas são personalidades da época. Especulações apontam que o painel teria sido pintado em 1445. Então, quais são essas personalidades? De 1445, pessoal daquela época. E como que descobriram isso? Por conta de uma inscrição na bota do infante. Lembram de infante? Nós já falamos sobre infante. Então, eu tenho ali, aqui na bota. Essa aqui é a bota. Tá vendo que aqui tem uma coisa diferente? Essa aqui seria a inscrição do ano deste painel de São Vicente. Continuando. Qual o significado da palavra infante? Será que você vai conseguir lembrar? A que outra palavra ela nos remete? Pense bem. Infante faz com que a gente lembre de alguma coisa. O que a gente lembra? O que ela significa? Um tempinho para você pensar e eu volto.
Então, deu tempo de vocês pesquisarem? Lembraram a que outra palavra remete? Vamos ver. Infante é o título de nobreza atribuído aos filhos do rei que não são herdeiros do trono. Então, eu tenho filho, mas aquele filho não vai ser o herdeiro do trono. Ela nos remete à palavra infantil. Então, nós pensamos que esse infante é uma criança, certo? Com inúmeros detalhes, o painel está exposto em um museu. Esse museu lá em Lisboa, em Portugal. Dividido em 6 partes, cada uma delas recebe um nome. Lembram? Nós tínhamos aquelas separações. Cada uma dessas separações recebe um nome. Cada parte do painel recebe um nome e possui uma ordem. Então, tem essa ordem. Você deverá descobrir o nome de cada parte e ordená-las. Então, o que você vai fazer? Então, por exemplo, nós temos 6 partes. Você vai colocar parte 1, que nome que ela recebe, parte 2, que nome ela recebe. Mas, professor, eu não sei esses nomes. Calma, nós temos aqui, todos esses nomes. Cavaleiros, infante, frades, pescadores, relíquia e arcebispo. Qual é a sua atividade? Colocar esses nomes nas partes deste painel. Um tempinho para você pensar, localizar, ver alguma imagem que remete a alguma coisa e eu volto para a gente continuar.
E aí, gostaram? Uma atividade como um quebra-cabeça, colocar ali aqueles nomes nesses painéis? Vamos ver se vocês conseguiram concluir a atividade e acertar esses nomes? Olha só, a ordem fica da seguinte forma: frades, pescadores, infante, arcebispo, cavaleiros e relíquia. Essa é a ordem dos painéis. Lembrando que a data está ali no painel infante. Lembra que eu falei para vocês? Lá na bota? Foi ali na bota do infante que descobriram a data do painel. E mais uma atividade para a gente continuar. Você já sabe a ordem. Qual ou quais elementos de cada parte nos remete ao nome de cada uma delas? Então, assim, nós já temos o nome dessas partes. E agora, o que remete, que elemento aquela pintura tem, aquele painel tem, que vai me levar a ter este nome? Vou dar um tempinho novamente para vocês observarem o painel e ver ali os elementos de cada parte. Voltem ao exercício anterior, vejam a ordem e vejam o que remete a quê. Um tempinho para vocês fazerem isso, volto para a gente continuar essa parte da arte e da literatura.
Então, conseguiram perceber ali no painel algum elemento que nos remete? Vou dar um exemplo para vocês. Talvez vocês tenham encontrado outros, tá bom? Então, ó, no painel 1 lá dos frades, o que que eu tenho? Roupas brancas e um homem de joelhos, que dá a ideia ali de uma oração, uma parte religiosa. Depois, o painel dos pescadores, roupas e rostos humildes. As roupas daquelas pessoas do segundo painel, elas são um pouco mais humildes do que as demais. Depois, no painel 3, claro, que é a criança que vai nos remeter ao nome. No 4, o próprio arcebispo. No 5, nós temos ali os cavaleiros com chapéu e espada. Lembram aí de alguma série, algum filme que você já assistiu que tinha cavaleiros? Nós temos ali o chapéu e a espada. E no painel 5, presentes. São esses elementos que nos remetem ao painel, ao nome dos painéis. E agora, como que nós vamos relacionar uma coisa à outra? Lembra? A pintura com a literatura. Nós vamos falar do Fernão Lopes. Foi um dos grandes nomes da literatura portuguesa. Vindo de família humilde, ele chegou à corte por meio de seus conhecimentos. Olha só, ele veio de família humilde, mas ele chegou onde ele chegou com os seus conhecimentos, então com estudo. Nomeado como cronista-mor do reino, ou seja, ele foi esse cronista, essa pessoa mais importante da crônica ali do reino. Do reino Dom Duarte, o incumbiu a escrever a história dos reis de Portugal. Vejam só que coisa bacana, esse Fernão Lopes, ele vai fazer o quê? Escrever a história dos reis de Portugal. Quem fez esse convite para ele foi Dom Duarte. Estudos revelaram que o Fernão Lopes teria escrito uma dezena de textos. No entanto, nós temos ali 3 obras atribuídas a ele. Crônicas de Dom Pedro, esse acento aqui do Crônicas está assim porque forma original, certo? Crônicas de Dom Fernando e Crônicas de Dom João I. Muito bem? Então, nós temos ali essas crônicas escritas por Fernão Lopes que foram recuperadas. Lembrando que dizem que ele escreveu várias, mas são essas que foram recuperadas. E cabe aqui lembrar a vocês que quando nós vamos falar de Dom Pedro, nós não estamos falando desse Dom Pedro do Brasil, nós falamos do Dom Pedro de Portugal, certo? Olha aqui a capa dos livros do Fernão Lopes, para vocês conhecerem. E depois nós temos, ó, o Fernão Lopes, para escrever sobre os reis, ele tinha que ser o quê? Um historiador, e foi isso que ele fez. E como historiador, ele tinha o compromisso de trazer a verdade. Então, não era uma crônica em que ele criava uma situação, ele inventava o que poderia acontecer e utilizava os nomes dos reis. Não, ele fez uma pesquisa, ele tinha essa vontade de mostrar a verdade para as pessoas. Uma das características do texto dele é o quê? A aproximação do autor com o leitor. Lembra que nós falamos de crônicas há algumas aulas anteriores? Que nós falamos sobre o cronista fazer essa aproximação do leitor, certo? Com o leitor, o que nós temos então com o Fernão Lopes? A mesma coisa, essa aproximação. Mas lembrando que essa crônica dele, ela é o quê? Histórica, vai contar uma história. Olha só, trouxe para vocês um fragmento da crônica de Dom Pedro I. Lembrando, Dom Pedro I não é o mesmo Dom Pedro aqui do Brasil, certo? Morto é o rei Dom Afonso, como haveis ouvido, reinou seu filho, o infante Dom Pedro, havendo então de sua idade 37 anos e 1 mês e 18 dias. E porque dos filhos que houve e de quem, e porque guisa, já cumpridamente havemos falado, não cumpre aqui arrazoar outra vez, mas das manhas e condições e estados de cada um. Diremos adiante, muito brevemente, onde convier falar de seus feitos. Lembrando a vocês, como a gente já havia comentado, a escrita ela é um pouco diferente da que nós estamos acostumados. Por quê? Porque nós temos, além do português próprio de Portugal, nós temos ali uma linguagem de 1400 e alguma coisa, certo? Agora vocês vão observar esta imagem
e vão dizer para mim de que forma que é possível dizer que uma das características de escrita de Fernão Lopes está retratado. Olha só, quem é o Fernão Lopes? Essa pessoa aqui, ó, com o livro. Estão vendo que tem um livro ali? Mas de que forma que essa pintura ela está dizendo que o Fernão Lopes leva essa leitura para o leitor, como se fosse uma conversa com esse interlocutor. Vou dar um tempinho para vocês analisarem e eu volto para a gente continuar. Então, conseguiram analisar a pintura? Gostoso a gente começar a analisar essas pinturas e começar a relacionar essas pinturas principalmente com a literatura. Lembrando que literatura e pintura, ambas artes, certo? É possível compreender que na imagem, olha só a imagem ali, Fernão Lopes está com o livro aberto. Então ele abre esse livro para o espectador, para aquela pessoa que está vendo a imagem. E não para um personagem, olha só. Ele não está com o livro virado para alguém. Ele está com o livro virado para aquela pessoa que vai olhar a imagem. Ou seja, esse leitor, como se fosse um convite para fazer uma leitura. Bacana a gente perceber essa parte dentro ali da literatura, dentro da arte, essa arte misturada com literatura, essa literatura ali para o povo, para aquele que vai ler, para o interlocutor. E agora, a gente vai redescobrir a fonética, certo? E quando a gente fala em fonética, nós estamos falando de sons. Olha só, pense no seu nome. Qual é o seu nome? Pense nele. Quantas letras ele tem? Você pronuncia todas as letras do seu nome?
Se você tiver dificuldade, escreva o seu nome, conte a quantidade de letras e veja, você pronuncia todas essas letras? Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa reflexão a respeito do nome de vocês e eu volto para a gente falar dessa fonética. Então, pensaram no nome de vocês? Vocês pronunciam todas essas letras, certo? Por quê? Porque a fonética é uma área da investigação e pesquisa que estuda os sons da fala. Por exemplo, ó, língua, separei aqui para vocês, eu pronuncio essas letras. Mas em portuguesa, na palavra portuguesa, o G e o U eu pronuncio juntos. Então, ali é como se eu pronunciasse um som só, certo? Lembra lá no início, naquele quiz, que o U não era pronunciado? Então, a fonética ela vai estudar exatamente isso. Ó. As pronúncias das palavras, elas podem mudar de região para região. Portanto, é importante a gente lembrar que cada pessoa possui um jeito, uma voz e uma entonação diferente. Isso não está errado. Lembra que nós falamos do português? Algumas pessoas pronunciam português. Não está errado. Por quê? Porque cada um possui essa entonação, essa forma de falar e vai mudar de região para região, ok? E agora uma pergunta para vocês pensarem. Essa regra eu sei que vocês conhecem. Por que usamos M antes de P e B? Algum professor já falou isso para vocês, mas agora eu quero saber por que isso acontece. Um tempinho para vocês responderem e eu volto. Então, chegaram à conclusão? A regra eu sei que vocês conhecem. Mas por que isso acontece? Olha só que bacana. Usamos M antes de P e B devido à pronúncia da palavra. Então, nós temos ali ó, a palavra pompa.
E depois eu tenho a palavra ponta. O que eu vou tentar mostrar para vocês? Olha só, vamos tentar colocar o N aqui antes desse P. Como que vai ficar essa pronúncia? Seria algo mais ou menos assim, pompa, pompa. E aqui, um M antes desse T. Vamos tentar. Pomta. Não dá certo. Por quê? Porque são labiais, certo? Esse som é labial. Eu junto ali os meus lábios. Por isso que acontece o M antes de P e B. Bacana a gente saber isso. Eu sei a regra, mas é importante eu saber por que essa regra existe. Não é simplesmente porque alguém pensou que deveria existir. Agora, mais uma atividade. Além da explicação básica, passado e futuro, como a fonética pode contribuir para que você não confunda na escrita palavras como lerão e leram. Outra regra que eu sei que vocês conhecem, mas agora eu quero saber por quê e como que vocês vão fazer para vocês não se confundirem mais quando vocês forem escrever. Um tempinho para vocês pensarem e eu volto com o resultado. Então, conseguiram chegar ao resultado? Eu sei que algumas pessoas dizem assim, lerão, né? O ão é porque é o futuro. O leram, esse ão, é porque é passado. Eu sei que algumas pessoas dizem assim, mas olha só, a fonética vai nos ajudar com essas palavras quando pensamos na pronúncia de cada uma delas. Por exemplo, a palavra Fernão, olha só, Fernão. A sílaba tônica é a última, Fernão. Lembra quando nós falamos de sílaba tônica? O mesmo acontece com lerão. Então você diz assim, lerão. Você quer escrever lerão. Então você vai pensar na palavra. Sílaba tônica é a última, vai ser com
aotil. Se for leram, olha só, a outra que é a sílaba tônica é o lê, que é a sílaba tônica. Então, vai ser com AM. Fácil quando a gente começa a pensar assim, para a gente não se confundir mais na hora de escrever. Eu sei que algumas pessoas confundem essa escrita. E só aquela explicação de passado e futuro não é o suficiente. Eu tenho que pensar nisso foneticamente, esse som da fala. Por quê? Porque ela me ajuda também na hora da escrita. Vamos continuar com um quiz. São verbos no futuro. Estão e são, falarão e são, aprenderão e são, e aprenderão e falarão. Olha só, para a gente só pensar, aprenderão e falarão. Por isso que eu não gosto de utilizar a explicação de que o ão é para o futuro. Por quê, professor? Porque o são, ele não é futuro, ele é presente. O estão também não é futuro, ele é presente. E ambos terminam com ão, certo? Por isso eu não gosto de fazer essa explicação de passado versus futuro nessa hora do ão ou do am, ok? E o que nós vimos hoje? Que Fernão Lopes é um dos grandes nomes da literatura portuguesa. Nós vamos falar mais dele na próxima aula. Para se interpretar uma obra, é importante que conheçamos seu contexto histórico e social. E quando eu falo interpretar a obra, não é somente a obra escrita, pode ser também uma obra de arte, como aqueles painéis de São Vicente que a gente viu. A percepção da fonética e da pronúncia das palavras, então, eu entender esse som, lembrando que a fonética é o estudo do som, eu entender esse som vai me ajudar também na hora da escrita. Vou deixar para vocês conhecerem, o Museu de Arte Antiga.pt, que é onde está aquele painel de São Vicente. Nesse site você vai encontrar outras tantas obras de arte para vocês aproveitarem esse momento em que nós estamos em casa para fazer essa viagem a este museu. E um site da fonologia.org para vocês tirarem mais alguma curiosidade a respeito dos sons da nossa língua. Por hoje, eu agradeço, encontro vocês na próxima aula e até mais.